Imagine que existe uma força invisível capaz de desarmar qualquer adversário, sem que uma única frase seja dita. Poucos compreendem que o vácuo deixado por quem se retira com dignidade fere muito mais do que o barulho de uma discussão acalorada. Quando alguém escolhe te ignorar, essa pessoa acredita ter o domínio sobre o seu bem-estar. Mas mal sabe ela que acaba de acionar o mecanismo da própria derrota. Quando o silêncio de alguém que estimamos nos atinge, a primeira sensação é de um abismo sob os pés. É como se o mundo pausasse enquanto o outro retira o afeto de maneira súbita, deixando apenas perguntas sem respostas nos corredores da mente. Esse vazio não é apenas a falta de palavras, mas uma ausência de reconhecimento que dói na alma. No entanto, o estoicismo nos ensina que esse espaço oco não pertence a quem foi ignorado, mas sim a quem decidiu criá-lo. O peso que você sente agora é, na verdade, a oportunidade de observar como o outro tenta projetar uma importância que ele não possui por direito. Quem ignora geralmente busca uma posição de superioridade hierárquica na relação. O ego dessa pessoa utiliza o isolamento como uma ferramenta de controle, esperando que você se contorça em dúvidas e inseguranças. Eles contam com a sua fragilidade e com a sua necessidade de aprovação para se sentirem poderosos. É um jogo psicológico onde o prêmio é a sua estabilidade emocional. Ao entender que essa manobra é um reflexo da imaturidade alheia, você começa a enxergar as rachaduras na armadura de quem se julga inabalável por trás de uma tela de celular ou de um olhar indiferente. A tendência humana imediata é um movimento de busca, conferir notificações, revisar conversas antigas e tentar encontrar o erro em si mesmo. O pânico de ser excluído gera uma ansiedade que consome o oxigênio dos nossos dias. Corremos atrás de quem foge, sem perceber que cada passo em direção ao outro é um passo para longe de nós. Essa reação instintiva é exatamente o que alimenta o ciclo de desprezo. O desejo de consertar o que não quebramos nos torna reféns de uma vontade alheia, entregando as chaves da nossa serenidade para alguém que não sabe valorizá-la. Epicteto, que nasceu sob a condição de escravidão em Hierápolis por volta do ano 55 d.C., ensinava que nossa liberdade reside unicamente naquilo que podemos comandar. Ele afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Se alguém decide não falar com você, isso faz parte das escolhas dele, algo totalmente fora do seu governo. O verdadeiro segredo reside em aceitar esse fato com a frieza de quem observa o clima mudar. Se você não pode controlar a boca ou a mente do outro, por que entregaria o seu sossego a ele? A autonomia começa no momento em que você deixa de ser o espectador do silêncio alheio e passa a ser o protagonista da própria paz. Se este conteúdo está ajudando você a enxergar a sua força através das lentes do estoicismo, não deixe essa jornada parar por aqui. Assista até o final, pois a conclusão deste roteiro revelará o segredo para a liberdade emocional definitiva. Aproveite este momento para fortalecer nossa comunidade. Deixe seu gostei, pois isso sinaliza ao sistema que este conhecimento é útil para mais pessoas. Se você busca uma vida de inabalável clareza mental, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para você que sente que estas palavras transformaram sua semana e deseja apoiar a produção de roteiros únicos como este, considere contribuir com um valeu demais ou torne-se membro do canal. Sua ajuda permite que continuemos a explorar as profundezas da sabedoria prática juntos. Existe um erro comum que muitos cometem ao perceberem que estão sendo deixados de lado: acreditar que a insistência pode resgatar o interesse de quem partiu. O que poucos percebem é que, ao agir movido pelo desespero, você acaba alimentando exatamente o combustível que mantém o outro distante e seguro em sua torre de indiferença. É nesse momento que o caçador se torna a presa, perdendo o chão ao tentar agarrar uma sombra que não deseja ser capturada. Quando você decide rogar pela atenção de alguém, está comunicando que o valor daquela pessoa é infinitamente superior ao seu. Essa dinâmica gera um efeito repulsivo, pois o ser humano raramente respeita aquilo que possui sem esforço ou que se humilha para ser notado. O implorar não desperta compaixão, mas sim um sentimento de fardo e superioridade no outro. Quanto mais você pede por um sinal de vida ou uma explicação, mais confirma para quem te ignora que a decisão de se afastar foi correta, pois ninguém deseja estar perto de alguém que não consegue se sustentar sozinho. A tecnologia moderna criou uma tortura silenciosa: os balões de leitura vazio e o status de visto. Cada texto enviado sem retorno atua como um prego na confiança de quem escreve.
O ciclo começa com uma pergunta simples, evolui para uma cobrança e termina em um monólogo doloroso onde você tenta justificar sua existência para uma tela fria. Esse comportamento vicia o cérebro em uma busca por migalhas de dopamina que nunca chegam. Em Roma, os antigos sábios já sabiam que desperdiçar palavras com quem não quer ouvir é como tentar semear sementes em solo de pedra. O único resultado é o esgotamento de quem planta. A dignidade é como um cristal que, uma vez estilhaçado pelo autoabandono, leva tempo para ser reconstruído. Ao se colocar em uma posição de submissão emocional, você abre mão da sua soberania pessoal. Cada tentativa de entender o que aconteceu através de ligações ignoradas ou visitas inesperadas despoja você da sua aura de mistério e valor. O silêncio do outro deve ser respondido com um silêncio ainda mais profundo, e não com um ruído ensurdecedor de carência. Manter a postura quando o mundo ao redor parece desabar é o que separa os fortes daqueles que são levados pela correnteza das emoções. Nesta fase, sua consciência se transforma em um campo de batalha onde generais opostos lutam pela sua sanidade. De um lado, a memória resgata momentos bons para te convencer a continuar tentando. Do outro, a realidade nua e crua mostra o desprezo atual. O estoicismo ensina que você deve ser o guarda de sua própria fortaleza mental, impedindo que invasores externos roubem seu equilíbrio. Se o território da sua mente está ocupado por pensamentos sobre alguém que nem sequer se lembra de você, a guerra já foi perdida antes mesmo de começar. É preciso retomar o controle estratégico dos próprios pensamentos para vencer o conflito interno. Você já percebeu que o mesmo fogo que derrete a cera é o que forja o aço mais resistente do mundo? Quando o silêncio do outro deixa de ser uma tortura e passa a ser o seu maior mestre, ocorre uma transmutação interna que poucos conseguem atingir. O desprezo, antes visto como uma lâmina que cortava sua pele, agora se revela como um martelo que molda uma estrutura emocional inabalável, pronta para enfrentar qualquer tempestade de indiferença. Em vez de permitir que o vácuo deixado pelo outro te consuma, você deve usá-lo para alimentar sua própria evolução. A rejeição é, na verdade, um redirecionamento forçado para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, o centro da sua vida. Cada vez que você sente o impulso de checar a vida de quem te ignora e escolhe, em vez disso, ler um livro, treinar o corpo ou aprender algo novo, você está convertendo dor em potência. O estoico não lamenta a porta fechada. Ele usa a madeira dessa mesma porta para aquecer sua própria casa, transformando o não do mundo em um sim para si mesmo. A verdadeira liberdade surge quando você percebe que não precisa de ninguém para se sentir completo ou validado. No auge do isolamento, você descobre que sua própria companhia é um banquete, não uma cela. Essa autossuficiência assusta quem tentou te diminuir, pois eles esperavam te encontrar em ruínas, mas te veem erguendo monumentos. A dependência emocional é uma corrente invisível que só se quebra quando você assume a responsabilidade total pela sua felicidade. Ao bastar-se, você retira do outro o poder de te ferir, pois quem nada espera dos outros nunca será decepcionado pelo que eles deixam de oferecer. Existe uma força monumental em permanecer em silêncio quando todos esperam que você grite, reclame ou se explique. A quietude não é a passividade. É uma defesa estratégica que impede que a energia tóxica do conflito penetre em sua alma. Ao adotar o silêncio como resposta, você cria uma barreira impenetrável onde as provocações alheias perdem o efeito por falta de alvo. É como se você vivesse em uma fortaleza cujas muralhas são feitas de indiferença saudável. Enquanto o outro espera uma reação para se sentir importante, sua calma imperturbável comunica que a existência dele já não tem peso sobre o seu estado de espírito. O despertar da fortaleza mental exige a demarcação de novas fronteiras sobre o que você aceita em sua vida. Você passa a entender que seu tempo e sua atenção são os ativos mais valiosos que possui, e distribuí-los para quem os desdenha é um crime contra sua própria natureza. Estabelecer limites claros é dizer ao mundo que o acesso ao seu círculo íntimo é um privilégio, não um direito garantido a qualquer um. Ao aprender a dizer basta para o desrespeito silencioso, você recupera as rédeas do seu destino, garantindo que ninguém mais entre em sua vida sem carregar o devido respeito e valor. Será que você já parou para refletir sobre o fato de que a ausência de som pode ser a resposta mais barulhenta que alguém pode receber? Enquanto a maioria das pessoas acredita que o silêncio é um sinal de derrota ou de aceitação passiva,
Existe uma forma de quietude que é carregada de intenção e força estratégica. É um momento em que você deixa de se calar por tristeza e passa a se calar por poder, transformando o vácuo em uma ferramenta de comando absoluto sobre sua própria imagem. O silêncio comum muitas vezes esconde uma mágoa corrosiva que consome quem o pratica. Mas o silêncio ativo é uma escolha deliberada de preservação. A indiferença estoica não nasce do ódio, pois o ódio ainda é um vínculo emocional forte que te prende ao outro. A verdadeira estratégia consiste em remover o valor da presença daquela pessoa em seu mapa mental. Enquanto o ignorado comum se cala para tentar punir o outro, o praticante da sabedoria se cala para priorizar a si mesmo. Essa distinção é o que define se você está apenas reagindo ou se está, de fato, agindo com inteligência superior. Vivemos em uma era de exposição máxima, onde todos sentem a obrigação de justificar cada passo, cada término e cada mudança de humor. No entanto, existe um magnetismo quase místico naquele que decide não dar explicações para seus atos. Quando você para de se explicar para quem te ignorou, você retoma a sua autoridade. Você não deve satisfações sobre como superou, o que está fazendo ou por que parou de procurar. A ausência de justificativas cria um mistério que desconcerta quem achava que conhecia todos os seus movimentos, forçando o outro a lidar com o peso das próprias suposições. Muitas vezes, tentamos preencher o silêncio com palavras vazias apenas para evitar o desconforto. Mas o sábio aprende a ocupar o espaço com a sua mera existência. Estar presente sem a necessidade de emitir sons ou buscar validação é uma demonstração de confiança inabalável. No contexto de quem te ignorou, isso significa que, caso seus caminhos se cruzem, sua postura fala por você. Um olhar sereno e uma postura ereta comunicam mais do que 1000 discursos sobre superação. Você se torna alguém que preenche o ambiente, não pelo barulho que faz, mas pela densidade do seu caráter e pela firmeza da sua presença física e mental. O imperador romano Marco Aurélio, em seus escritos realizados em meio às guerras na Germânia por volta do ano 170 d.C., falava constantemente sobre a cidadela interior. Ele ensinava que temos a capacidade de nos retirar para dentro de nós mesmos a qualquer momento, encontrando uma paz que nenhum agente externo pode perturbar. O silêncio ativo é a aplicação prática dessa retirada. Enquanto o mundo externo tenta te ferir com o desprezo, você se refugia em sua própria mente, onde as opiniões alheias não possuem jurisdição. Ao dominar essa arte, você percebe que o silêncio não é um castigo imposto por outrem, mas um santuário que você escolhe habitar. Você já se deu conta de que o comportamento de alguém em relação a você revela muito mais sobre as batalhas internas dessa pessoa do que sobre o seu próprio valor? Muitas vezes, tomamos o desprezo como um veredito sobre nossa importância, quando, na verdade, ele funciona como um vidro transparente que expõe as limitações de quem nos tenta excluir. O silêncio que o outro projeta é, na verdade, um reflexo distorcido das próprias carências e da incapacidade de lidar com a maturidade que a situação exige. Quando alguém utiliza o vácuo como resposta, essa pessoa está demonstrando uma falta de ferramentas emocionais para o diálogo direto. O silêncio é o refúgio dos covardes ou daqueles que não conseguem sustentar a própria verdade diante de outra pessoa. Ao observar essa atitude de fora, você percebe que a pessoa que te ignora está, na verdade, presa em um mecanismo de defesa infantil. Ela acredita que, ao não te enxergar, ela te faz desaparecer. Mas o que ela realmente faz é evidenciar a própria fragilidade e o medo de enfrentar a realidade das emoções humanas. A psicologia por trás de quem ignora frequentemente envolve a tentativa de projetar no outro a sensação de insignificância que ela mesma carrega por dentro. Para se sentir poderosa, essa pessoa precisa que você se sinta pequeno. O desprezo é a tentativa desesperada de inverter os papéis. Eles te tratam como se você fosse descartável para convencer a si mesmos de que eles são valiosos. No entanto, o estoico compreende que essa projeção não tem poder sobre a realidade. Se você não aceita o presente do desprezo, ele continua pertencendo unicamente a quem tentou te entregar. A manipulação silenciosa depende exclusivamente da sua cooperação para funcionar. Se você não se abala, o jogo perde o sentido. Quem te ignora espera ver você orbitando em volta da ausência deles, buscando migalhas de atenção para validar sua existência. No momento em que você identifica esse padrão como uma tática de controle, o feitiço se quebra. Você deixa de ser uma peça no tabuleiro alheio e passa a observar a partida de cima.
Desmascarar essa dinâmica é entender que o silêncio não é uma muralha, mas uma cortina de fumaça usada para esconder a falta de caráter de quem a manipula. Os antigos mestres de Atenas e Roma foram enfáticos ao dizer que a opinião alheia é um ruído sem substância que não pode tocar a sua essência. Sêneca dizia que ninguém é tão infeliz quanto aquele que depende do olhar dos outros para saber quem é. Se a visão que o outro tem de você é nublada pelo desprezo, isso é um problema de visão dele, não um defeito em sua natureza. A visão estoica nos convida a ser como uma rocha no mar. As ondas podem bater com força e tentar nos cobrir com o frio da indiferença, mas a rocha permanece sólida, inalterada e fiel à sua própria constituição. Você já parou para observar como uma árvore se comporta após uma tempestade que arrancou seus galhos mais vistosos? Ela não gasta energia tentando recuperar a folhagem perdida, mas concentra toda a sua seiva no tronco e nas raízes, fortalecendo a base para que o próximo crescimento seja ainda mais robusto. Quando o silêncio do outro deixa você em ruínas, é exatamente esse o movimento necessário. Parar de olhar para o que foi levado e focar toda a sua força naquilo que permanece de pé dentro de você. O processo de cura mais autêntico acontece longe dos olhos de quem nos feriu e sem a necessidade de postagens em redes sociais ou demonstrações públicas de superação. Existe uma nobreza em lamber as próprias feridas na privacidade do seu santuário pessoal, permitindo que a dor se transforme em cicatrizes de sabedoria. Quando você decide não transformar seu sofrimento em espetáculo, você retoma o respeito por sua própria história. Esse cuidado silencioso evita que o outro se sinta importante por ter causado o dano, e garante que sua reconstrução seja feita com materiais sólidos, e não com a urgência de quem quer apenas provar algo para o mundo. O tempo que você costumava gastar tentando decifrar o comportamento alheio agora se tornou um recurso valioso e disponível para o seu próprio progresso. Investir em si mesmo é a única aplicação financeira e emocional que nunca sofre desvalorização. Seja através de uma nova habilidade, do cuidado com o corpo ou da organização dos seus projetos de vida, cada minuto dedicado ao seu crescimento é um tijolo colocado na sua nova estrutura. Esse investimento não é uma fuga, mas uma escolha consciente de colocar a sua vida de volta nos trilhos, transformando o vácuo da ausência alheia em uma agenda cheia de propósitos pessoais. A tristeza e a rejeição emitem uma frequência que muitas vezes nos mantém presos ao chão. Mas a disciplina tem o poder de alterar a nossa vibração interna. Conforme você se reconstrói, sua energia deixa de ser a de uma vítima que espera por uma resposta e passa a ser a de alguém que está ocupado demais construindo o próprio império. Essa mudança é sentida pelo ambiente ao seu redor. As pessoas percebem quando alguém deixou de carregar o peso do passado nos ombros. Ao elevar o seu padrão de pensamentos e ações, você naturalmente se desconecta daquela frequência baixa onde o desprezo do outro costumava te encontrar e te machucar. Muitos acreditam que o amor próprio é apenas um sentimento, mas para o estoicismo, ele se manifesta através da disciplina rigorosa. Manter a sua rotina, cumprir suas promessas para consigo mesmo e não negligenciar sua saúde são os maiores atos de carinho que você pode praticar agora. A disciplina é o que mantém as ruínas unidas enquanto o cimento da nova vida seca. Ao seguir um mestre interno em vez de seguir os caprichos de uma emoção passageira, você se torna o arquiteto de uma fortaleza que nunca mais será abalada pelo silêncio de ninguém. É na constância dos pequenos atos que o seu valor é verdadeiramente restaurado. Será que você já notou como o mistério exerce um magnetismo muito mais poderoso do que a exposição constante? Quando alguém decide te ignorar, essa pessoa traça em sua mente um roteiro sobre como você deve reagir. Ela espera seu choro, suas súplicas ou seu ressentimento barulhento. No entanto, quando você simplesmente desaparece do radar dela, sem reclamações e sem deixar rastros de dor, você se torna uma incógnita que perturba a tranquilidade de quem tentou te apagar. A maioria das pessoas não suporta o vácuo de informação sobre alguém que elas acreditavam ter sob controle. Ao não postar indiretas, não procurar amigos em comum para saber do outro e não demonstrar que a ausência foi sentida, você cria um silêncio ensurdecedor. Esse comportamento gera uma curiosidade quase instintiva no outro, que começa a se perguntar como você pode estar tão bem sem a presença dele. O mistério é o terreno onde o arrependimento alheio começa a germinar, pois o que não pode ser decifrado torna-se, inevitavelmente, o centro das atenções. A previsibilidade é o que dava ao outro a segurança para te desprezar,
Eles achavam que você estaria sempre ali, aguardando uma migalha de atenção. No momento em que você quebra esse padrão e segue sua vida com uma leveza inesperada, o jogo muda completamente. Você deixa de ser aquele personagem que sofre no canto e passa a ser uma figura enigmática que parece ter descoberto um segredo de felicidade que não depende de mais ninguém. Essa quebra de expectativa desestabiliza quem se achava o senhor da situação, forçando-os a encarar a possibilidade de que você, na verdade, nunca precisou deles. Quem escolhe o caminho do silêncio punitivo, muitas vezes o faz para testar o próprio poder sobre você. Quando esse teste falha porque você não reagiu, a curiosidade do agressor se transforma em uma obsessão silenciosa. Eles passam a monitorar seus passos de longe, tentando encontrar uma fresta de tristeza que valide o ego deles. No entanto, ao encontrarem apenas o seu progresso e a sua serenidade, o tiro sai pela culatra. A pessoa que tentou te tornar invisível acaba se tornando a espectadora da sua nova vida, presa em uma rede de perguntas que ela mesma criou ao tentar te excluir. Existe uma luz muito específica que emana de alguém que se sente confortável na própria pele, independentemente de quem está olhando. Esse brilho não vem da arrogância, mas da aceitação estoica de que sua dignidade não é negociável e não depende do reconhecimento externo. Quando você para de buscar o visto ou o comentário do outro, você recupera uma aura de autoridade pessoal que é extremamente atraente e respeitável. Você se torna visível para o mundo não pelo barulho que faz para ser notado, mas pela integridade da sua postura, que brilha com a força de quem finalmente se encontrou na própria solidão. Você já se perguntou em que momento exato o peso da ausência muda de ombros? Existe um fenômeno silencioso na mente humana onde a pessoa que antes era ignorada deixa de ocupar o papel de vítima e assume a posição de observadora da própria vitória. Esse instante não é marcado por um grande evento externo, mas por um clique interno, uma percepção clara de que as correntes invisíveis que te prendiam à expectativa do outro foram finalmente rompidas pela força da razão. A fase inicial do desprezo é marcada por um barulho mental ensurdecedor, mas o ponto de virada surge quando esse ruído é substituído por uma calmaria profunda. Você para de se perguntar o porquê do silêncio alheio e começa a apreciar o som da sua própria respiração. A dor, que antes era uma pontada aguda toda vez que você lembrava da pessoa, transforma-se em uma indiferença leve, quase como se você recordasse de um personagem de um livro que já terminou de ler. Essa paz não é uma fuga, mas a constatação de que o seu centro de gravidade voltou para dentro de si mesmo, tornando você imune a oscilações externas. Na dinâmica do desprezo, quem ignora detém um poder imaginário baseado na carência do outro. Contudo, quando você para de reagir, esse poder evapora instantaneamente. O jogo se inverte no exato segundo em que quem tentou te punir com o silêncio percebe que você não está mais esperando. A segurança dele se transforma em dúvida, e a sua dúvida se transforma em certeza. Ao retirar a sua energia daquela relação, você deixa o outro falando sozinho em um palco vazio. O silêncio, que antes era a arma deles contra você, torna-se agora o espelho onde eles são obrigados a encarar a própria irrelevância. Enquanto você estava disponível e ansioso, seu valor era nublado pela sua própria entrega. Agora, através da sua ausência deliberada e da sua mudança de postura, o outro começa a processar a magnitude do que desperdiçou. O ser humano tem uma tendência trágica de só reconhecer a qualidade de algo quando perde o acesso a isso. A pessoa que te ignorou passa a ver as suas qualidades com uma lente de aumento, percebendo que sua lealdade, sua conversa e sua presença tinham um preço que eles não estavam dispostos a pagar, mas que agora sentem falta no inventário de suas vidas vazias. A melhor resposta que você pode dar a qualquer forma de desdém não é o ódio, mas uma serenidade inabalável que desconcerta o agressor. Quando você age com calma diante de quem esperava o seu desequilíbrio, você demonstra uma superioridade moral e psicológica que nenhuma palavra poderia expressar. Essa serenidade atua como um contra-ataque passivo. Ela prova que você possui recursos internos que o outro desconhece. Como um guerreiro que não precisa desembainhar a espada para vencer a batalha, você domina a situação apenas por não se deixar afetar pelas tentativas alheias de perturbar sua clareza mental. Você já parou para pensar que o silêncio, quando usado como arma, funciona como um bumerangue que inevitavelmente retorna para quem o lançou. O que antes era uma ferramenta de controle por parte de quem te ignorava, agora se transforma em uma fonte de ansiedade corrosiva para essa mesma pessoa.
No momento em que ela percebe que o seu mundo não parou e que sua felicidade não dependia dela, a segurança de quem se sentia superior desmorona, dando lugar a uma busca desesperada por entender onde foi que o domínio se perdeu. A arrogância se alimenta da crença de que o outro é um recurso garantido, alguém que estará sempre disponível no banco de reservas da vida. No entanto, quando essa pessoa percebe que você seguiu adiante com uma postura firme e resoluta, a redoma de ego em que ela vivia começa a apresentar rachaduras profundas. A certeza de que você voltaria rastejando é substituída por um choque de realidade frio e desconfortante. A arrogância não resiste ao tempo e à indiferença. Ela precisa de uma reação sua para sobreviver, e sem esse alimento, ela murcha até se tornar uma vulnerabilidade exposta. Não há nada que incomode mais quem te desprezou do que ver você prosperar de forma autêntica. O arrependimento surge quando eles notam que, longe da influência tóxica deles, você floresceu, tornou-se mais forte e adquiriu uma aura de sucesso que eles nunca imaginaram. Eles começam a comparar a vida atual deles com a versão de vida que poderiam ter ao seu lado. Esse vazio não é apenas a falta da sua presença, mas a percepção de que eles perderam acesso a alguém que subiu de nível, enquanto eles permaneciam estagnados em seus próprios jogos mentais de manipulação. O retorno de quem te ignorou raramente acontece com um pedido de desculpas direto, mas sim através de sondagens cautelosas e quase imperceptíveis. Pode ser uma curtida em uma foto antiga, uma visualização rápida nos seus registros digitais, ou um comentário atravessado com amigos em comum para saber se você ainda fala deles. Esses sinais são tentativas de medir a temperatura da sua mágoa e descobrir se ainda existe uma fresta por onde eles possam entrar. O arrependimento aqui é estratégico. Eles sentem falta da utilidade que você tinha na vida deles e estão tentando recuperar o terreno perdido, sem admitir a própria falha. Aquele que utiliza o desprezo como tática de guerra revela, no fundo, uma incapacidade de lidar com a própria solidão e com a verdade dos fatos. Ao perceberem que o feitiço virou contra o feiticeiro, eles se tornam presas da própria armadilha, sentindo o peso do isolamento que eles mesmos criaram. A fragilidade emocional de quem ignorou fica evidente quando a máscara de indiferença cai, revelando uma pessoa quebrada pela própria prepotência. O estoicismo nos mostra que essa é a justiça natural do caráter. Quem semeia o vácuo colhe a tempestade da própria insignificância, restando apenas o remorso por ter descartado o que era genuíno. Você já percebeu como o destino adora pregar peças naqueles que se sentem inabaláveis em sua própria prepotência? Quando o tempo cumpre seu papel de curar quem foi ferido, ele simultaneamente começa a corroer a autoconfiança de quem partiu, trazendo essa pessoa de volta como um náufrago em busca de terra firme. O retorno não costuma ser triunfal, mas sim um movimento cauteloso de quem percebeu, tarde demais, que o tesouro que ele desprezou era a única coisa sólida em meio ao seu oceano de vaidades. O mensageiro do arrependimento raramente bate a porta com uma confissão aberta. Ele prefere testar o terreno com uma abordagem que pareça acidental ou despretensiosa. Pode ser uma mensagem curta perguntando sobre algo irrelevante ou um pretexto comum para iniciar uma conversa, como se os meses de silêncio cruel nunca tivessem existido. Essa casualidade forçada é uma tática para diminuir a gravidade do erro cometido e observar se você ainda guarda o mesmo lugar de antes. Eles buscam validar se o seu portão ainda está aberto ou se a fechadura foi trocada definitivamente durante a ausência deles. O choque ocorre quando essa pessoa finalmente consegue sua atenção e se depara com alguém que ela não reconhece mais. Aquela vulnerabilidade que eles costumavam explorar foi substituída por uma cortesia fria e uma distância incalculável. Ao tentarem usar os mesmos gatilhos emocionais de outrora, percebem que você se tornou imune aos jogos de manipulação. Esse confronto é doloroso para o arrependido, pois ele percebe que não está falando com a pessoa que ele deixou para trás, mas com uma versão forjada no fogo da superação. Alguém que aprendeu a dar valor ao próprio tempo e espaço. Nesse estágio, o mensageiro tentará seduzir você com promessas de mudança ou explicações confusas sobre o passado, tentando reescrever a história onde eles foram os protagonistas do silêncio. No entanto, a sabedoria estoica nos ensina a olhar para os fatos, não para as intenções declaradas. Enquanto o outro oferece um discurso elaborado para justificar o injustificável, seus atos passados falam muito mais alto. Você passa a analisar a situação com a clareza de um juiz. O que pesa mais? A conveniência do retorno deles agora que você está bem,
ou abandono deliberado quando você mais precisava de apoio. Diferenciar o remorso genuíno do medo da perda é uma habilidade que você adquiriu durante a reconstrução das suas ruínas. Você começa a questionar se o desejo deles de voltar nasce de um reconhecimento real do seu valor ou apenas do desconforto que eles sentem ao verem que você não precisa mais deles. A sinceridade real exige reparação e humildade, algo que poucos manipuladores estão dispostos a oferecer. Ao manter uma análise racional e desprovida de sentimentalismo barato, você protege seu território mental, garantindo que ninguém entre em sua vida novamente sem demonstrar uma transformação que vá muito além de palavras bonitas. Você já parou para observar o que acontece quando uma máscara de perfeição cai e revela a estrutura frágil que a sustentava? Existe uma justiça silenciosa no tempo que expõe a vulnerabilidade de quem um dia usou o desprezo como pedestal. Quando aquela pessoa que te ignorou finalmente retorna, ela não traz consigo a força que ostentava antes, mas sim as marcas de quem percebeu que a própria arrogância era um abrigo feito de vidro, agora estilhaçado pela realidade de ter perdido algo que não pode ser substituído. A imagem imponente que você guardava daquela pessoa começa a se desintegrar diante da clareza da razão. Ao observar quem te feriu de uma distância segura, você nota que o silêncio deles nunca foi um sinal de força, mas uma fuga da própria incapacidade de se comunicar com honestidade. O ego, que antes parecia um gigante, agora se mostra como um mecanismo de defesa infantil e limitado. Você percebe que as atitudes de quem te desprezou eram movidas por inseguranças profundas, e aquela aura de superioridade era apenas uma pintura fina escondendo uma personalidade que teme a verdadeira conexão humana. A maior ferida para o orgulho de quem ignora é notar que a vida do outro continuou a girar com perfeição na ausência deles. Eles contavam com a ideia de que eram a peça central do seu quebra-cabeça, o elemento indispensável para o seu equilíbrio. Ao descobrirem que você encontrou novos caminhos, novos propósitos e, acima de tudo, uma nova paz, eles são atingidos pela compreensão avassaladora de que são substituíveis. Essa percepção quebra o narcisismo de quem acreditava ser único, forçando-os a lidar com o peso de serem apenas mais um capítulo fechado na história de alguém que agora brilha sozinho. O remorso é uma carga que se torna mais pesada a cada dia que o orgulho impede a retratação. Quando a pessoa quebrada tenta se reaproximar, ela carrega o fardo de todas as palavras que não disse e de todo o suporte que negou. Esse arrependimento tardio é amargo, pois nasce da falta de opções e não necessariamente da virtude. Eles percebem que o tempo que desperdiçaram tentando te punir foi um tempo que nunca mais retornará. O remorso atua como uma sombra que persegue quem agiu com malícia, transformando as vitórias deles em cinzas, pois agora falta a testemunha fiel que você costumava ser. Sêneca, o sábio que aconselhou impérios em Roma por volta do ano 60 d.C., afirmava que ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo, pois a natureza humana sempre retorna à sua verdade. Ele ensinava que a simulação é precária e que a realidade acaba por derrubar qualquer construção falsa. A pessoa que te ignorou tentou simular uma força que não possuía, e agora a brevidade dessa máscara é exposta. A fragilidade que você vê agora é a prova viva de que a justiça estoica reside na própria natureza das coisas. O que é falso desmorona, enquanto o que é verdadeiro e íntegro permanece inabalável. Você já se deu conta de que o verdadeiro poder não reside em decidir o destino de outra pessoa, mas em governar soberanamente sobre os próprios impulsos e escolhas. Quando o indivíduo que te causou dor retorna em busca de abrigo, você se encontra diante de uma encruzilhada que testará a solidez da sua nova estrutura. Não se trata mais do que o outro merece receber, mas do que você está disposto a permitir que habite novamente o território sagrado da sua existência, agora que você aprendeu a ser seu próprio monarca. O perdão é frequentemente confundido com a obrigação de restaurar um vínculo quebrado, mas a sabedoria nos ensina que são caminhos distintos. Você pode perdoar alguém para limpar o seu próprio coração do peso do rancor, sem que isso signifique abrir o portão da sua vida para que o invasor entre novamente. Perdoar é um ato de libertação pessoal, uma declaração de que o erro alheio não tem mais o poder de te manter prisioneiro do passado. No entanto, o retorno é uma concessão de confiança, e a confiança, uma vez traída pelo silêncio covarde, não é uma dívida que você é obrigado a quitar. A paz que você conquistou com tanto esforço é um ativo valioso demais para ser colocado em risco por um sentimentalismo passageiro.
O soberano estoico compreende que certas pessoas possuem uma natureza que conflita diretamente com a sua tranquilidade. Manter a distância não é um ato de vingança ou de ódio, mas uma medida de higiene emocional e autopreservação. Se a presença daquela pessoa no passado trouxe apenas incerteza e vácuo, a razão dita que a proximidade atual provavelmente trará os mesmos frutos. Proteger o seu espaço é o seu dever principal, garantindo que o seu ambiente permaneça livre de frequências que tentam te puxar para baixo. Neste momento, as emoções podem sussurrar lembranças de momentos bons, tentando nublar o seu julgamento sobre a realidade dos fatos. O soberano, porém, convoca a razão para presidir a sessão. Você deve analisar a situação com a frieza de quem observa um contrato. Houve quebra de lealdade. Houve abandono deliberado. A pessoa mudou de fato ou apenas está desconfortável com a solidão. Ao colocar a lógica acima do impulso, você evita cair novamente nas mesmas armadilhas. A emoção é um conselheiro volúvel, enquanto a razão é uma bússola que aponta para o norte da integridade e da segurança pessoal. Sua alma é o seu santuário, o lugar onde você cultiva seus valores e sua força interior. Permitir que alguém que usou o silêncio como castigo retorne, sem uma transformação profunda, é o mesmo que profanar esse espaço. Você aprendeu que a sua companhia é um privilégio e que o seu tempo é sagrado. Ao escolher quem tem acesso ao seu mundo íntimo, você define o padrão de respeito que exige do universo. A escolha soberana é aquela que prioriza a manutenção da sua cidadela interior, certificando-se de que nada e ninguém tem o poder de perturbar a ordem que você levou tanto tempo para estabelecer. Se você chegou até este momento, é porque compreendeu que a sua paz não é um item de negociação, mas o seu bem mais precioso. Agora que você detém as chaves da sua própria fortaleza mental, não permita que o conhecimento se perca com o fim deste vídeo. Deixe o seu gostei para selar o compromisso com a sua nova versão, e inscreva-se no canal para garantir que sua mente continue blindada contra o desrespeito alheio. Se esta narrativa tocou a sua alma e trouxe a clareza que você tanto buscava, considere apoiar nosso trabalho enviando um valeu demais ou clicando no botão Seja Membro. Sua contribuição é o que nos permite continuar transformando silêncio em sabedoria e dor em poder. Comente abaixo qual dessas etapas mais ressoou com a sua história e lembre-se: quem te ignorou já ficou para trás, enquanto seu futuro de soberania está apenas começando.